Bom dia, amigas de oração! Sejam bem-vindas a mais um encontro semanal com a palavra do Senhor, para que a gente possa caminhar juntas, se fortalecer. Vou esperar todo mundo chegar. Bom dia, gente! Bom dia! Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Estão bem? Hoje a gente vai ter um encontro muito especial. Vocês sabem que a minha parceira, Ana, tá em viagem, está curtindo a Europa. Já já ela tá de volta. E aí a gente teve o presente de poder escolher uma convidada para estar aqui com a gente hoje para falar de um tema que eu e Ana a gente queria falar desde o começo, que é o nosso lar. Como tornar o nosso lar um altar. Bom dia para quem tá chegando. E o nosso lar é onde acontece o nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Muitas vezes a gente está inclinado a fazer coisas que recebem aplausos, que recebem muita visibilidade, mas sem o nosso lar firmado em Deus, nada se mantém de pé. E hoje a gente vai aprender com uma pessoa especialista em lares, uma arquiteta, que é a Raquel Ramos, maravilhosa. Como que a gente pode tornar o nosso lar um lugar mais harmônico, mais bonito, mais organizado, que reflete as características de Deus. Deixa eu chamar a Raquel aqui, ela já tá aqui. Bom dia! Bom dia! Bem-vinda! Obrigada, Júlia. Eu tava tentando entrar pelo laptop, mas não tava dando. Ai, Aí pelo mas celular deu. deu. Então, estamos aqui Bom, no nosso espaço tão delicioso com as nossas amigas de oração. Antes da gente começar nosso bate-papo, porque a gente tem coisa demais para falar, ontem eu e Raquel conversamos, ela falou assim comigo, Ju, a gente tem que fazer 10 encontros, tem coisa demais para falar. Eu falei, que é coisa muito boa, assunto, né? muito assunto. Vamos fazer uma oração Vamos. para a gente poder começar? Então vamos. Paizinho querido, obrigada por mais esse encontro, Pai, por mais essa sexta-feira. Que o Senhor ilumine, Senhor, as palavras que vão sair da minha boca, da Raquel. Que o Senhor toque o coração de cada mulher que está aqui, Pai, nesse momento, para que o Senhor possa falar exatamente conosco o que nós mais precisamos agora, Pai. Que essas palavras sejam um alimento vivo do Senhor em nossas vidas, Pai. Nos dê humildade, Pai, para a gente poder escutar sem aquele sentimento de eu já sei, de eu não preciso disso. Coloca no nosso coração humildade e curiosidade para que a gente possa estar abertas a aprender aquilo que ainda talvez não estamos enxergando, aquilo que podemos ser melhor. Coloque em nosso coração, Pai, a vontade de fazer os nossos lares um lugar onde o Senhor possa habitar e reinar, Senhor. E que o Senhor nos abençoe nessa nossa reunião, nesse nosso encontro maravilhoso, porque a sua presença é certa. O Senhor nos garante que onde há 2 ou mais reunidos em seu nome, ali o Senhor está. Então, que o seu Espírito Santo agora assuma o controle, Pai. Esse encontro é para você. Estamos querendo te ouvir, estamos querendo o presente que é a tua presença e a tua palavra. Amém. Amém. Gente, vou começar apresentando a nossa convidada. E eu vou deixar a Raquel contar um pouquinho de como que a gente se conheceu. Mas o que que me fez e fez a Ana falar, gente, tem que ser a Raquel. A Raquel é uma arquiteta. E aí, como se não bastasse o talento dela estético na arquitetura, a gente sempre teve uma afinidade pela questão da organização. Então, desde o primeiro momento que a gente se conheceu, ela falava, Ju, eu sou apaixonada com organização. Porque não adianta uma casa ser linda e não funcionar. E aí, algumas pessoas até que sabem, eu tenho um curso, né, de organização, de produtividade, e a Raquel também fez o curso, e esse é um assunto que nos une, porque eu não sou uma pessoa que nasci num lar, assim, não era prioridade para mim ter uma casa harmônica, organizada, bela, pelo menos eu não conseguia fazer isso. E ao longo da vida eu fui vendo quanto praticar isso mudou o meu viver na minha casa. E isso foi um elo que nos conectou, né? Um assunto que nos conectou desde o começo, porque a gente é apaixonada pelas mesmas coisas. Então, esse olhar da Raquel
não só pelo espaço físico, mas para as pessoas que moram naquele espaço, para a vida cotidiana que vai acontecer naquele espaço, isso nos encantou. Porque, de fato, a vida é sobre isso, né? E aí vou deixar você contar um pouquinho, mas eu estou muito Então, feliz com a sua presença. primeiro eu queria agradecer, Ju, a oportunidade, né? Assim, é uma honra estar aqui, é um privilégio. Eu acho que esse grupo realmente foi um projeto de Deus mesmo, né? Eu acompanhei desde o início e é lindo ver o que ele tem feito através de vocês, né? De você e da Ana. E é lindo ver esse movimento que está acontecendo mesmo, né? Geral, assim. E como todos nós estamos sedentos por Deus, sedentos por esse conhecimento, por essa sabedoria. Então, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada, né, por ter sido escolhida. E vou me apresentar primeiro, né? Assim, a Júlia falou um pouquinho, mas meu nome é Raquel, eu sou casada com o Tito, tenho 2 filhos, o Eduardo e o Antônio, são minha vida, assim, um presente de Deus mesmo. E sou arquiteta, e eu falo que eu sou arquiteta, mas o meu olhar sempre foi um pouco além, assim. Né? Eu sempre ficava pensando, nossa, que casa linda, mas essa casa funciona? Né? Será que isso funciona? Será que isso não está mais uma capa de revista? Lindo de ver, mas será que essa casa traz o aconchego que ela tem que trazer? Ela traz afeto, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria contar, né, Ju, como que a gente se conheceu, porque foi muito interessante. Eu estava num curso, numa imersão, e teve uma palestra da Mariana Rios, ontem eu estava resgatando isso. Teve uma palestra da Mariana Rios maravilhosa, né? Ela linda, maravilhosa naquele palco. E de repente apareceu a Ju para fazer um bate-papo, eu não sabia quem era. A Ju, muito E uma das anônima, primeiras. né? Nem a Ju sabia quem era. E eu, gente, quem é essa? E aí as pessoas começaram a fazer perguntas. E numa das primeiras perguntas, ela respondeu, trazendo que a gente precisa transbordar o que a gente tem do lado de dentro. E que quando ela começou a fazer isso, que ela viu a transformação da vida dela. E começou a falar de Deus, num lugar que tinha 1.500 pessoas. E eu assim, gente, como assim ela está falando de Deus aqui? Né? Não que tenha lugar para se falar dele, mas a gente vê que às vezes a gente tem um receio de falar. Hoje em dia eu não tenho, mas eu já tive esse receio. E eu fiquei ali, isso tem o quê? Um ano, né, Ju? Foi em julho É, do ano passado. é. E eu fiquei, gente, essa pessoa é muito interessante. Quem é essa? E quando acabou, eu fui lá no direct e falei, eu preciso parabenizá-la, porque foi lindo, assim. Foi uma forma, foi onde a gente se conectou num primeiro momento, né? E foi muito legal a gente ver quantas pessoas ali também se conectaram e as perguntas acabaram ficando voltadas para isso, né? Eu acho que você com a Ana também teve uma conexão mais ou menos parecida. Eu conheci E a Ana por causa desse mesmo dia. Eu eu conheci lembro de muita você gente contar. por causa desse mesmo dia. Até comentei com você ontem, né? É, Como que Deus te conectou mesmo, né? se não existisse esse dia, não existiria o Amigas de Oração. Porque foi um evento que era um tema profissional. O meu Sim, papel era uma parte de perguntas e respostas, e eu tinha participado muito da criação do conteúdo do evento, né? Era um evento da Carol Rasch, eu trabalhei com ela, então a gente fez um quadro que as pessoas iam perguntar sobre as palestras. E aí, de repente, e eu tava muito nervosa, até te contei, né? Eu tava muito e não nervosa e tal. parecia. No final, eu entreguei para Pena. Deus, comecei a orar, falei, Deus, que seja o Senhor, deixa eu falar. E eu pedi para ele, deixa eu falar de você. Mas, enfim, não foi uma coisa que eu peguei e eu espontaneamente falei. E as perguntas todas começaram a ser desse tema. E é uma coisa tão doida, até te contei ontem, né? Que eu não lembro o que eu falei. De tão que foi Deus. O Espírito Santo baixou Foi ali impressionante. e esse dia mudou a minha história. Foi um negócio muito doido. Meu Instagram encheu tanto de mensagem que eu fiquei assustada, não mexia, não queria, Não estava enfim, toda, acostumada. toda com vergonha. Aí o meu Instagram, de repente, deu 500 pessoas novas, um monte de mensagem. Eu falei, meu Deus. Aí eu dei uma sumida. E a Ana, eu conheci a Ana nesse dia. A Carol tá aqui, eu também conheci. Eu conheci um monte de gente nesse dia, um monte de gente que tá aqui, inclusive, nesse dia. Não, E foi eu muito criei especial. amizades. E foi uma coisa tão doida, porque eu tenho um lote num condomínio, e aí esse lote no condomínio fica lá, e a gente vai alimentando o sonho, que ainda vou ter essa casa,
e não acho a hora, enfim. E você me mandou a mensagem, tava eu e meu marido olhando pro lote, falando, amor, será que a gente vai construir? Será que a gente não vai? Como é que vai ser? E aí, de repente, chegou no meu telefone assim, arquiteta, Belo Horizonte, Lagoa Santa. E o lote é Lagoa Santa. Aí eu falei, que loucura! Eu achei assim, tão... naquele momento eu falei assim, eu vou ter uma conexão com essa moça. Eu senti isso de cara. Deus é muito legal, né? É muito E a gente impressionante. se aproximou depois disso. Nem Foi. sabia que você era cristão, a gente não sabia nada. Mas Nada, depois a gente nada. foi ver quantas afinidades, né? É. E isso que é legal, assim, como que ele vai fazendo as costuras, né? Ao mesmo tempo, ele tira pessoas, né? Quando eu comecei essa caminhada, muita gente se afastou, nem acho que foi por causa disso, não. Eu acho que vai mudando mesmo ali, né? Ele vai trocando a gente de mesa, né? E vai Sim. colocando pessoas. E é muito bom a gente ver todo esse movimento, porque vem pessoas muito especiais mesmo, né? Que agregam, que contribuem para a nossa caminhada. Eu falo que se a gente puder pedir uma coisa a Deus é que a gente tenha amigas de oração, né? Amém. Porque o dia que a gente não estiver dando conta, as nossas amigas de oração vão nos sustentar em oração. É isso. E eu acho que isso tem até um pouquinho a ver com um testemunho que eu vou dar muito rapidinho, porque são vários. Eu escolhi um que foi o primeiro, né? Posso chamar de primeiro, até para poder fazer uma conexão aí dessa história toda, que foi quando eu tive meu segundo filho, que foi em 2018. O Tonton nasceu em setembro, quando foi outubro, mais ou menos, eu comecei com um mal-estar muito grande, eu estava amamentando ele, me deu uma queda de pressão, quase que ele caiu do meu colo, assim, me deu uma queda, mas eu tinha umas quedas de pressão, assim, minha pressão muito baixa. Mas esse dia eu assustei, né, porque eu estava com ele no colo, e eu fiquei nisso um ano. Eu saía de casa, era impressionante, assim, meu carro saía da garagem, começava a entrar na rua, me dava esse mal-estar, eu voltava para casa. E eu tinha que voltar para casa e dormir. Era muito, muito estranho, assim. Era um sono que me dava, um cansaço, um mal-estar muito grande. Eu lembro que eu passava correndo, minha funcionária falava assim, que isso, você tá muito pálida, muito branca. Nossa, eu só preciso dormir. E isso foi um ano. Mas eu não deixei me abater, assim. Eu tinha obra em Lagoa Santa, eu colocava música alta, eu ia às vezes no telefone com alguém, porque aí me dava um pouco de pânico, né? Imagina, eu ficava com medo de desmaiar no meio da rua, eu estava em um lugar longe. Então gerou um pouco de pânico, mas isso foi um ano. Fiz muito exame, não dava nada. Um dia deu uma arritmiazinha, comecei a tomar um remédio pro coração e falava, Deus, não pode um trem desse, tomando remédio pro coração, eu sou muito nova. Tem uma coisa errada, até que um dia eu e minha médica, a gente decidiu parar. E eu fui entendendo também que tinha um pouco de estresse nisso, né, do segundo. Mas eu acho que tinha um lado espiritual nessa história, né, porque não dava nada, assim. E aí, quando isso aconteceu, isso eu fui saber depois, né, a minha funcionária orava pela minha casa, pela minha família. Ela não começou a orar quando esse mal-estar começou, eu até achei que tinha sido. Depois ela me contou que não, que ela já Mas você orava. ainda não tinha uma vida Não sabia. próxima de Não, intimidade com Jesus, né? não, não. Tinha o que a gente achava, né? Eu achava que eu tinha. Frequentava a missa, domingo, aquela obrigação, cumprir o protocolo. Então eu achava que eu tinha. E aí, o que Acreditava, aconteceu? né? Assim, se alguém te perguntar se acredita em Deus, eu acredito. Acredito, Foi igual você falou, quando eu voltei nas nossas conversas no direct, eu escutei um pouquinho da sua palestra e você falou isso, assim. Eu sempre tive Deus, ele estava ali. Deus tá aí. Mas não tinha uma intimidade, não tinha né, um contato diário com ele. E aí, ela foi me contar que ela fazia essa oração pela minha casa quando meu marido resolveu fazer legendários, né? Que aí quando ele falou que ia, ela falou assim, nossa, isso é resposta de oração. E na hora eu não entendi. O que é isso? Resposta de oração? E aí, logo depois que ele voltou, ele quis batizar. Quando ele falou que ela ia batizar, quando ele falou, ela chorou. E eu assim, gente, o que está acontecendo? E aí ela foi me contar, né? Que ela tinha um livro na igreja dela, que o nosso nome estava lá, que ela sempre orava por nós. E aí, isso foi um ano, 2018, 2019. Setembro fez um ano, março veio a pandemia. E quando veio a pandemia, ela quis sair, ela estava muito cansada, os meninos pequenos dando muito trabalho. E o Dudu descobriu um louvor no YouTube. Chamava Maranata. Era Maranata e Eu Sou Teu. E a gente escutava isso o dia inteiro. A gente não sabia nem o que a gente estava cantando. Mas era um negócio que embalava.
O Tonton era pequenininho, eu lembro que eu cantava com ele no colo, e a gente dançava, ele nem falava direito, mas ele já cantava também. Eu lembro que a gente ia muito pra fazenda, eu colocava, às vezes eu postava alguma coisa, e as pessoas, nossa, que música linda. Aqui em casa agora a gente só escuta isso, mas eu não tinha noção do que era. E aí eu fui pesquisar agora, né, pensando, gente, o que eu vou contar disso? E Maranata significa vem, Senhor. Então você imagina, a gente cantava isso 24 horas. E eu sou teu, tem uma frase que fala assim: eu sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou segura em tuas mãos, Jesus. Na hora que eu li isso ontem, eu falei, gente, mas a gente não abriu a porta, não, a gente escancarou a porta para ele entrar. Por isso que ele entrou do jeito que ele entrou, né? A Nath, minha amiga, brinca que ele é um Deus muito cuidadoso, muito educado, gentleman, né? Ele não entra se a gente não abrir a porta para ele. Né? E aqui eu acho que essa porta realmente veio a oração dela, que eu acho que ela é muito poderosa assim na oração, e a gente buscou isso sem saber, né? Sem perceber. E aí aconteceu a virada, assim. Ele fez Legendários, ele batizou, depois eu fui para um grupo que é o Experiência do Lar. Eu saí do Experiência do Lar com um grupo formado no Alphaville, já está na 8ª edição, que é lindo, que é um projeto lindo. Hoje eu sirvo, ele serve, e é realmente maravilhoso a gente ver o que é o servir, que é isso que Deus quer da gente, né? Que um pouco do que vocês fazem aí nesse projeto é isso, né? Vocês estão servindo as pessoas com essa sabedoria, com essa bagagem que vocês têm sobre ele, né? Então é lindo a gente ver como que ele realmente cuida da gente quando a gente cuida do que é dele. É porque né? cada vez que a gente serve, é a gente que ele trabalha na gente, né? Uhum. Nós é que saímos preenchidas, né? Sim. E o Experiência do Lar só um parênteses para quem está nos assistindo, talvez não sabe o Não que é, ou conhece. tem vontade de ir, ainda não foi, pesquisem, porque eu e a Ana fomos recentemente, foi um divisor de águas na minha vida, na Aqui minha também. relação com a minha casa, na minha relação com a maternidade. Foi muito precioso. Com o marido. Com o marido. Nossa! Muda Inclusive, a muito. nossa live dos maridos, que foi a live até hoje nossa que, né, repercutiu, fez muito sucesso, foi muito inspirada pela Experiência do Lar. E é uma live nossa que nós temos testemunhos que resgatou casamentos terminando, mudou a vida de um monte de mulheres. É muito impressionante. Esse dia eu e a Ana falamos assim, gente, esse negócio é poderoso. E ela foi inspirada pela Experiência do Lar. Então, vale a pena vocês pesquisarem. Quem não conhece, é muito bom. Eu acho que esse tema é um tema que mexe muito com todo mundo, porque a gente cresce escutando muito isso, assim. A gente não tem que depender de ninguém, né? Você tem que ser independente, você tem que trabalhar, ter seu dinheiro. E, na verdade, não é bem por aí, né? Deus nos fez para ser parceiros mesmo, para ser casal. Isso é bíblico, né? O casamento é bíblico. E a gente vê hoje os casamentos terminando por nada, né? As pessoas não têm respeito um pelo outro, não entendem, às vezes. Todo mundo tem defeito, a gente tem que lidar com os defeitos, né? Não a caminhada não é fácil, é desafiadora, mas quando a gente entende quem Deus nos fez para ser, tudo muda. O nosso papel como mulher dentro de casa, né? Realmente muda. É uma virada de chave, assim. A gente começa a entender. E mais uma vez, quando a gente tem grupos de mulheres que conversam sobre esse assunto, é incrível como que a percepção muda, né? A virada de chave muda. E aí você fala, mas se ela fez isso e deu certo, deixa eu tentar aqui também. Né? Deixa eu ver se dá certo aqui. E a gente Né? começa a entender Então, que dependência não é fraqueza. Porque o Senhor nos quer dependente deles. Nós fomos projetadas para depender, nos alimentar dele. E quando a gente tem essa relação, né, de dependência, não uma dependência no sinal, na forma de uma fraqueza, de não saber nos sustentar, não é isso. Mas quando a gente tem a humildade de entender que a gente precisa do outro, que a gente precisa do outro para poder formar o que o Senhor nos chamou a fazer, né? A gente não veio aqui para viver sozinhas, nós somos interdependentes. Isso não é fraqueza. Isso reconhecer isso é força, né? Ser capaz de reconhecer isso é força. E mas aí conta, aí junto, né? Fortalece mais ainda. Sim, mas aí conta. E aí nesse momento o Senhor começou a entrar mais no seu dia a dia.
Sim, ele foi fazendo, né, toda essa transformação, a gente foi trazendo os meninos para isso. Então hoje a gente frequenta célula, a gente vai para o culto, no meu Instagram eu tento sempre compartilhar um pouco sobre isso. E o meu olhar também para os projetos, para os meus clientes, né? Às vezes a gente vê uma dificuldade em casa do cliente, a gente fala, gente, peraí, isso aqui está faltando, é Deus aqui mesmo, né? Nem sempre a gente consegue falar, né? Mas quando eu posso, eu entro, eu faço uma oração, eu coloco os meus clientes nas minhas orações, Não porque adianta ter reforma se não tiver Deus, né? não adianta, não adianta, né? Não adianta uma casa linda, não adianta uma mesa linda, né? Vou falar um pouquinho sobre a mesa, se não tiver a comunhão mesmo, né? E só para eu resumir essa história aqui, desse testemunho, eu queria só deixar que o que a gente tira disso é que uma pessoa resolveu orar e obedeceu. E ela transformou não só a minha família, como talvez as próximas gerações que vão vir. Né? Eu tive muito forte isso, Deus falou muito sobre isso, o tanto que eu preciso honrar ela, porque eu fico até emocionada, assim, porque Deus colocou ela dentro da minha casa, né? Não foi, eu não escolhi, eu não busquei, foi Ele que me deu isso. E a gente precisa honrar, né? E ter essa sensibilidade, porque ele nos dá isso o tempo todo. E às vezes as distrações do mundo tira isso da gente, Sim. né? Tira essa cortina que às vezes a gente tem. E olha que E coisa linda. Você falou sobre honrar, né? Como é que ela chama? Ronilda, A Ronilda, que é a pessoa que te ajuda na sua casa. Na hora que você falou, a Kate, que é a pessoa que me ajuda na minha casa, acabou de entrar. E no momento perfeito, porque aqui em casa aconteceu algo, eu te contei, algo muito semelhante. A Kate sempre foi cristã, sempre ouviu a palavra de Deus, mas na minha casa isso era algo muito distante. Não era algo que fazia parte do nosso dia a dia. E aí, depois que a gente começou a ter essa abertura, ela também começou a nos contar que ela orava por nós, que ela pedia por nós. E na casa da Ana, a Magda, que trabalha com ela, é a mesma coisa. E a Magda sempre fala com ela. Eu tinha certeza que um dia ia acontecer. E dentro da Bíblia da Magda tinha o nome deles. olha, Então, Deus coloca anjos dentro da nossa casa, né? Pessoas que oram por nós e a oração verdadeira, ela tem um poder, né? tem muito poder. Enorme. E como hoje a gente quer falar do nosso lar, todas nós que temos o privilégio de ter alguém para nos ajudar a tornar a casa um lar, nos ajudar com os filhos ou com as tarefas de casa, nós precisamos tanto honrar a vida, né, dessas pessoas, dessas mulheres, que muitas vezes sem elas o nosso lar talvez não pararia de pé. A gente só sente o tanto que é difícil sozinhas na hora que a gente passa um aperto, né? É, E são pessoas que estão nos ajudando a colocar amor, amor na comida, amor nos ambientes, manter a casa organizada. Então, para todas nós que, né, quem pode ter essa ajuda, que a gente possa honrar e valorizar. Porque são pessoas que têm um convívio conosco muito maior do que pessoas que talvez não tenham nenhum grau de parentesco, vivem a nossa intimidade, né? E é muito bom, né? Porque às vezes acontece alguma coisa, hoje eu tenho assim, uma intimidade com ela, né? Acontece alguma coisa, eu fico contando, aí ela fala, calma, você sabe que isso aí, né? É o inimigo aí querendo atrapalhar. Então, gente, é tão bom ter essa relação, porque ela me ajuda muitas vezes a enxergar, às vezes, o que no meio ali de um caos a gente não enxerga, né? É uma amiga de oração, né? É, é. E aí, assim, a gente, né, entrando aí no nosso tema, como tornar a nossa casa um altar, a gente tem que estar o tempo inteiro observando os detalhes mesmo, né? Então, assim, muito mais do que o morar, a nossa casa é onde a vida acontece de verdade. É onde a gente chora, é onde a gente ama, é onde a gente cria memórias. E é onde também a gente pode honrar a presença de Deus nos detalhes. Então, transformar a nossa casa num altar é reconhecer que Deus não habita só em templos construídos por mãos humanas, né? Ele habita nos lares onde ele é convidado a entrar. Então, que a gente convide mesmo Deus a entrar nas nossas casas, né? Que a gente faça esse convite porque ele vai entrar, né? Ele está ali batendo, ansioso por esse momento. E eu queria deixar uma pergunta aqui, que é como você tem cuidado da sua casa, né? Será que você tem realmente cuidado da sua casa?
E quando eu falo cuidado, não é só do ponto de vista da manutenção. Ah, a casa tá pintadinha, tem uma lâmpada queimada. É também, né? Mas quando eu falo desse assunto, eu sempre gosto de pensar como uma casa saudável. O que é uma casa saudável? Que também não é só sobre comida, é também sobre comida. Tem um versículo que fala, em Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, nós mulheres temos o poder de construir a nossa casa, mas a gente também tem o poder de destruir, né? Esse versículo para mim é um dos mais lindos assim, porque isso é muito verdadeiro. Quem aqui nunca passou por um momento ruim e que a casa desmoronou quando não estava bem, né? Assim, como que a gente é o pilar da nossa casa? Como que quando a gente está passando por alguma coisa, a gente está com algum problema, parece que tudo desanda, né? Vai dando tudo errado. Então a gente tem que ter muita sabedoria para a gente não deixar que os problemas lá de fora entrem e desestruture mesmo, né? A nossa estrutura familiar. E eu gosto muito de falar que o nosso lar, ele não é só feito de mobiliário, de objetos, de adornos, de quadros. Ele é feito também da nossa bagagem, das nossas dores, né? Das nossas conquistas, dos nossos traumas. E todos nós temos, né? Não existe ninguém que não tenha. Então a gente tem que ter sabedoria para lidar, né? Porque desde a nossa funcionária que vem, os nossos próprios filhos, né? De certa forma, eles também têm as dores deles ali mesmo, pequenininhos. O nosso marido, né? A gente vem de uma família, ele vem de outra, e de repente junta tudo, e aí, né? Aí ele acontece a história toda. Então a gente tem que ser muito sábia. E a Lúlia até falou uma coisa interessante que eu anotei aqui, sobre a nutrição, né? Sobre o caso dela, que é o fazer dieta. É que a gente tem que entender o que aquele alimento vai te causar. Não é só sobre uma dieta. O que aquele alimento vai te causar? Não é só sobre o ponto de vista da nutrição. Porque se aquele alimento estiver servindo para alimentar uma dor ou um trauma, tá errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, quando a gente vem para casa, é a gente observar, será que todos aqueles objetos ali estão me fazendo bem? Olhar para aquilo ali, está me trazendo coisas boas? Porque a nossa casa, ela também constrói emoções o tempo inteiro, né? Tem uma coisa que eu fiz, assim, sem intenção, mas depois a Nath, eu tenho um grupo de oração também, que chama Amigas de Deus, que é bem isso aqui, só que é presencial, né, Ju? E uma vez a Nath falou sobre isso, eu falei, nossa, eu fiz, mas eu nunca tinha parado para perceber. Eu vou colocando uns imãs com foto na minha geladeira, e uma vez ela falou que ela fazia isso, porque toda vez que ela vai ali na geladeira dela, ela relembra momentos felizes. Então ela tem fotos que traz, né, momentos, traz alegria. E aí eu comecei a reparar como que é bom. Tem hora que os meninos param, a gente morre de rir de um pequenininho fazendo careta. Como que isso vai alimentando uma coisa gostosa dentro de casa. Então são detalhes que às vezes a gente não atina, né? Se ninguém te contar, às vezes você realmente não percebe. E como é importante a gente ser intencional em tudo que a gente faz. Sim. Né? Tudo a gente tem que estar atento, porque às vezes a gente coloca um objeto na nossa casa, às vezes você ganha uma coisa que você não gostou, você fica sem graça porque a pessoa te deu, mas se aquilo não te fez bem, se aquilo te deu uma sensação ruim, não coloque na sua casa. Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque tudo que a gente coloca na nossa casa vai nos nutrir. Sim. Tudo. A gente tem a falsa impressão de que os ambientes não nos afetam tanto. Mas o nosso cérebro está o tempo todo escaneando o espaço que a gente está. E o espaço que a gente está é um estímulo. Então, se a gente está num espaço que nos dá uma sensação de bagunça, de falta de harmonia, ou de coisas velhas quebradas, ou de escassez, ou de tristeza, ou cinza, ou escuro. Enfim, o ambiente vai nos trazendo ali sinais. E esses sinais são absorvidos por nós. Sim. E o que isso tem a ver, na minha opinião, né? E você vai me falar se, pelo olhar da arquitetura, da neuroarquitetura, se isso faz sentido. Uhum. Eu entendo como se fosse uma poluição, isso. E a gente tem na Bíblia tantos exemplos de Jesus, especificamente, que ele sempre era assim, ele se retirou para orar.
Então, Uhum. um lugar onde ele pudesse ter silêncio, ter paz e não ter, entre aspas, essa confusão. Então, um dos aspectos que eu penso isso da ordem, da harmonia da nossa casa, é que quando a gente está num ambiente de caos não é uma característica de Deus. E a Não é. gente não vê Deus refletido ali. E, de certa forma, isso atrapalha a nossa relação com Ele. Porque Ele nos convida a silêncio, Ele nos convida a meditar na palavra dEle. Meditar é algo que a gente faz repetidas vezes ali na nossa mente. Sim. Então, meditar na palavra dele, a gente precisa de um mergulho profundo, a gente precisa estar num estado Focada, né, Ali? tão focado. E aí eu tô num estado de atenção focada, e eu olho pra minha cama e falo assim, nossa, gente, depois tem que guardar aquele negócio ali. Nossa, tá Amazônia isso aqui. Não, cadê aquele outro negócio mesmo? Você não Isso me consegue concentrar, né, num espaço bagunçado. sim. Você não Mas consegue. a gente ignora o cansaço que isso nos traz. A gente ignora isso, né? É. E muitas vezes a gente está estressado, a gente está, às vezes, sem lugar dentro da nossa própria casa e se acha que é de um problema externo e não é. Muitas vezes é dentro da nossa casa, né? Eu até separei aqui 3 pilares para a gente falar sobre isso, que é a alimentação, a mesa e a própria casa, o próprio espaço físico. Então, quando a gente fala da alimentação e da mesa, a mesa é um altar, é o altar da nossa casa, né? A mesa é um objeto sagrado. Ela está na Bíblia não sei quantas vezes. Eu até ia pegar essa informação, acabou que não deu tempo, mas depois eu vou até pegar, porque tudo fala sobre a mesa, né? O tempo inteiro Jesus fala sobre a mesa. E Jesus usava a mesa para ensinar, para curar, para resgatar, para conectar, né? E se a gente quer transformar o nosso lar, a gente precisa resgatar esse hábito que é tão simples, né? Mas que as pessoas têm perdido. E, e é um hábito poderoso que é de sentar à mesa. Então, aqui em casa, por exemplo, eu não consigo estar em todas as refeições juntas, né? Todo mundo junto o tempo todo. Mas eu sempre dou um jeito de arrumar um motivo para a gente sentar à mesa. E eu vejo que às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas montar uma mesa é caro. Não, mas, gente, todo mundo tem um prato, um talher, um copo. É o simples ato de colocar isso de forma ordenada na mesa. E intencional, né? Intencional. Você pode estar servindo um pão de sal, né? Você não tem que estar servindo um caviar, uma coisa. Você está servindo um pão, você está servindo um arroz com feijão. Desde que aquela mesa esteja colocada com carinho, com amor. Você pode pegar um guardanapo de papel. Você não tem que ser guardanapo de tecido. Guardanapo de papel. Hoje em dia no Instagram a gente tem tanta coisa que a gente aprende, né? Aprende uma dobradura, coloca uma florzinha. Ah, não tem onde pegar uma florzinha? Escreve à mão. Eu te amo, bom dia. São coisas tão simples, mas que faz tanta diferença para o outro. Né? É um amor que a pessoa recebe. Quando às vezes a gente chega num jantar e tem o nosso nomezinho ali. Não é uma delícia, assim? A gente se sente cuidado, né? Simplesmente por um marcador de lugar. Então, eu já trabalhei muito com mesa posta, com evento, e as pessoas às vezes falavam: nossa, mas isso não é para mim. Não, isso é para todo mundo, né? Todo mundo. Você pode colocar assim, é uma toalha, um joguinho americano, todo mundo tem isso. Não tem que ser nada sofisticado. Então, a mesa é um objeto muito importante na nossa casa e que a gente traga isso para o nosso dia a dia mesmo. Então, dia de semana é corrido, faz final de semana, faz um domingo, começa a fazer todo domingo um café da manhã com a família. Ah, não dá tempo, é corrido, a gente já acorda, tem que fazer tal coisa. Arruma à noite, arruma sábado à noite. Né? No domingo de manhã você só tira o que tá de geladeira, já deixa o pão no saquinho fechadinho ali, já deixa organizado que dá certo. A minha vida é muito corrida. E eu sempre faço. Eu sempre faço. E eu acho muito bonitinho que os meninos, quando é aniversário deles, eu falo assim. Não, eu nem falo mais. Eles falam assim: mamãe, amanhã, no meu aniversário, tem aquele café da manhã, né? O presente para eles é a mesa. Ou o café da manhã na cama. Eles acham o máximo, eles amam isso. E isso a gente tem que ir construindo neles, né? O Eu valor. lembro que eu tinha uma massagista que ela falava assim: nossa, Raquel, o que eu mais quero é que meu marido senta à mesa comigo e com a minha filha. Porque ele só come na televisão. Eu falei: não, então você que vai resgatar isso. Você coloca a mesa, você convida. A mesa tá convidativa? Aí eu dei até um joguinho americano para ela, ensinei ela a montar. Eu falei: você vai fazer e depois você vai me contar. Eu tentei perguntar isso para ela, que ela não tá vendo mais, se ela tem feito.
E, não adianta, e aí, ao mesmo tempo, não adianta a gente ter uma mesa linda e a gente oferecer para nossa família o tempo inteiro pizza, hambúrguer, comida congelada, fast food, né? A gente está o tempo inteiro ofertando o que não vai ser saudável para o nosso corpo, né? Não, não é uma alimentação saudável. Eu vejo muita gente nisso o tempo inteiro, mas é porque é corrido. Então a gente tem que tomar cuidado com essa vida prática demais, essa praticidade, né? Porque ela vai nos enganando, ela vai nos. A gente está achando que tá funcionando, mas você está se alimentando muitas vezes de coisa que não, que uma hora essa conta vai chegar, né? Então, sobre a mesa. A gente precisa aprender a colocar as prioridades certas na nossa vida, e a gente foi treinada de um modo contrário. Então, as prioridades para a gente ter uma vida saudável, uma vida familiar forte, é a nossa prioridade. Primeiro, a nossa relação com Deus. Depois, para quem tem um relacionamento, né, é o seu casamento. Depois, a nossa relação com a nossa casa. E lá no final, que é a nossa relação externa, com trabalho. Coisas públicas, né? E a gente é treinada a inverter isso. A primeira coisa é o nosso trabalho, ser independente, ganhar dinheiro, não depender de ninguém, enfim. E o resto a gente bota no automático. E ontem foi uma coincidência, Deus é muito lindo, que toda vez que a gente tem um tema, ele me dá um recadinho. Eu deitei na cama ontem de noite e eu ouvi uma moça falando assim, que a vida dela era muito corrida e que aí ela teve um dia que ela trabalhou, chegou em casa 11 e tanto da noite, ainda serviu uma janta lá, e aí olhou para a pia e ela falou, meu Deus, essa pia eu não vou encarar hoje não. E aí ela começou a reclamar da pia. E aí ela começou a orar, falou, ai Deus, não, tá boa, me perdoa aí, mas eu vou deixar essa pia hoje, que não dá. E aí, de alguma forma, olha qual foi o ensinamento que Deus passou para ela, colocou no coração dela, que Deus é amor. Então, quando ela faz algo com amor, ela faz algo com Deus. Com Deus. Aí ela falou, tá bom, eu vou encarar essa pia com amor. E aí diz ela que foi transformando a relação dela com a pia. E aí ela falou assim, a pia se tornou um altar. Porque eu fiz com amor. E quando eu fiz com amor, eu convidei Deus para estar comigo. Então, talvez naquele dia, ela talvez não conseguiu ter um tempo para orar 20 minutos, meia hora, abrir a Bíblia, não sei. Às vezes aquele dia foi corrido. Mas ela tirou esse momento de cuidado com a casa dela e falou com Deus assim, Deus, eu vou fazer por obediência, eu vou fazer por amor. Isso é devoção, isso é altar. Altar é um lugar de sacrifício. Altar sem sacrifício, é um lugar de honra e sacrifício. Então ela escolheu fazer com Deus. Eu achei que tem tudo a ver com o que a gente ia falar, né? Eu achei lindo. Isso. Então uma casa com Deus é uma casa com amor, porque Deus é amor, né? E aproveitando esse gancho da pia, a cama, né? Quantas pessoas eu vejo falando, não, eu não arrumo minha cama não, chegar, eu vou dormir, vai embolar tudo de novo mesmo. Gente, a cama, o nosso quarto é o nosso santuário, né? É um lugar super importante, é onde você está com seu marido, é onde você também demonstra amor, né? A partir do momento que você arruma a cama para você receber seu marido, para você também está depositando amor ali. Então, nossa, eu não consigo sair se a minha cama não estiver arrumada. Eu não consigo, eu tenho que arrumar para deitar, para dormir. Eu não consigo deitar naquela cama bagunçada. E a cama também é um ponto importantíssimo, que eu acho que muita gente negligencia mesmo, né? Esse momento. E uma coisa importante que eu queria falar, que eu falei da cama antes, é que a gente sabe que a alimentação saudável nutre o nosso corpo. Mas as relações são nutridas em volta da mesa. Então, que a gente realmente coloque isso como uma meta mesmo, de tentar fazer essas relações, esses momentos à mesa. Uma coisa que eu comecei a fazer aqui em casa, toda sexta-feira, é jogar com os meninos. Então, toda sexta eles escolhem um jogo, a gente faz um hambúrguer ou faz alguma coisa. Esse dia é um dia que a gente até pede, às vezes, alguma coisa, mas a gente tá à mesa brincando com eles de alguma coisa. Gente, como que eles, assim,
eles amam aquilo ali. E às vezes eu pego o celular para ver alguma coisa, mamãe, o combinado. Hoje não tem celular. Então a gente tira o celular de perto mesmo e passa aqueles momentos com eles ali de qualidade. Né? Uma coisa que eu venho me policiando muito, assim, por causa dessa correria, de ter tempo de qualidade. Né? Às vezes é um tempo curto, mas que ele seja de qualidade. Não adianta aquele tempo longo e que você está ali, mas você não está na presença. Né? Você está ali, você está no celular, você está prestando atenção em outra coisa. Então, eu realmente venho fazendo esse exercício para eu ter esses momentos com eles. Ontem à noite eu comprei um japonês, assim, eu cheguei cansada e eu queria realmente me concentrar, né, para hoje. E aí, na hora que eu coloquei o japonês na mesa, eu falei, gente, hoje a mamãe não vai conseguir montar a mesa igual eu monto, porque eu tiro da vaselina e tal. Aí o Dudu falou, não, mamãe, mas uma vez ou outra não tem problema. Tipo assim, ele entendeu, né, que ali eu não ia conseguir. Ele tinha excursão hoje, a gente tinha que arrumar as coisas. Ele entendeu que foi uma exceção, porque isso realmente não acontece. Eu posso estar cansado tanto que for, eu coloco a mesa. A E, vida e eles me ajudam a colocar. Então é muito legal, assim, isso, mas a sua família era assim? Não, a minha casa não era assim. Isso não foi uma coisa que eu trouxe da minha casa. Eu chegava em casa para almoçar, meu prato já estava pronto no micro-ondas. Comia muitas vezes até sozinha ali, porque todo mundo já tinha almoçado. Eu chegava do estágio mais tarde, né? Todo mundo chegava antes. Então, assim, a gente tem que escolher mesmo, né? Para que lado que você quer levar, né? É isso que você quer? É essa relação que você quer? Não que na época minha mãe fazia intencional, não, é porque era prático, né? Já ia deixar tudo lavado, organizado, o meu pratinho estava ali pronto. Mas muitas vezes a gente não percebe o que isso significa. Sim, a vida moderna trouxe muitas facilidades, É, mas ela a gente tem que tomar cuidado. normalizou, cada um tem o seu horário. Então, eu ouvi uma pesquisa lá no Experiência do Lar sobre a relação de adolescentes com o uso de Aham, drogas, relacionando ao tempo de mesa das famílias. sim, E a pesquisa mostrava que quanto maior o tempo de mesa das famílias, menor a proporção dos adolescentes usarem drogas. Isso é muito é importante. muito, E também em relação aos casamentos, que as casas com maior tempo de mesa tinham menos divórcios. E se a gente for parar para analisar isso, é muito difícil a gente sentar para jantar e tá brigada e ficar meia hora ali uma olhando para a cara do outro sem falar nada. Alguma hora falar alguma coisa. vai, E a gente vai vai. falar, me passa o sal, não sei. A gente não consegue, a gente vai falar, como é que foi seu dia? E vamos falar disso. Enfim. É, E são nessas pequenas conversas em volta da mesa que a gente capta o que um filho está sentindo, o que o marido, sim, quem mora com os pais ainda, o que os pais estão vivendo. Então, na minha casa também foi muito normalizado o lanche. Lanche virou uma coisa, é uma coisa da vida moderna, o lanche, né? Que antigamente não tinha isso, antigamente o povo jantava, mas virou lanche, então cada um tinha seu lanche, televisão, primeiro a televisão nos lares, no horário do lanche, e depois entrou o celular. E aí depois cada um faz seu horário. E um, e e, vai só distanciando, e né? um objeto não, um espaço nas casas que não existia, e aí você pode falar sobre isso, que é a bancada. Aí eu ia falar sobre isso agora. Eu A falo bancada, exatamente sobre isso. né? E aí, quando a gente vem pro terceiro pilar, que é a casa mesmo, o espaço físico, como que a gente tem que ser intencional em cada espaço. Então, o quarto de casal, ele é quarto de casal, ele não pode ser outra coisa. A pandemia até trouxe essa história do home office, né? Fortaleceu isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que tem situações que não tem como, a pessoa não tem aonde fazer. Mas que tem horário, né? E aí, quando vem essa história da cozinha, os meus clientes já sabem, assim, quando pede, eu quero uma bancada na cozinha. Pode ser uma bancadinha pequenininha para fazer um lanche rápido. Eu já falo, não, peraí, vamos conversar. Porque isso aí você está alimentando exatamente a correria do dia a dia. Como que você vai criar uma conexão e uma relação com uma pessoa sentada numa bancada de lado, virado para a parede? Eu não gosto daquela mesa de jeito nenhum. Não, mas é porque aqui facilita, não precisa sujar a sala. Olha, o que a gente está colocando na balança, né? O momento na mesa com a nossa família, que mesmo que seja rápido, e o trabalho que vai dar, o farelinho que vai cair no chão, a mesa que vai ficar marcada de dedo, né? Então, assim, eu falo muito sobre isso, eu sempre tento pontuar isso, ou conversando com o cliente, ou pelo Instagram, porque, gente, são nessas pequenas coisas
que a gente perde, né? Que a gente deixa de viver, às vezes, uma vida ali, de resgatar, às vezes, um problema que a gente tá vivendo em casa mesmo, né? De debater, às vezes, sobre um assunto. Eu vejo, às vezes, que eu mando alguma coisa para o cliente, demora dias para responder, porque o casal não conversa. Às vezes, um me fala uma coisa, o outro não tá nem sabendo que aquilo ali foi falado. Aí eu falo, gente, eles são muito eles estão muito desconectados. E aí Eles não estão conseguindo conversar sobre a casa acaba deles. conectados ainda, a depender do que for o projeto da casa, né? É. E aí tem tudo para cada um, closet para cada um, banheiro para cada um, quarto para cada um, não sei o que para cada um, e aí daqui a pouco eles mal se cruzam, né? Cada um num quarto, né? Tem gente que cada um tem um quarto. Eu lembro que uma vez eu fiz um projeto, um casal novo. Ele tinha o quarto dele, ela tinha o quarto dela. Eu achei isso tão assim. Na época eu não tinha tanto conhecimento, não que hoje eu tenha muito, mas a gente vai aprendendo, né, de pouquinho em pouquinho ali sobre a Bíblia. E assim, como isso é sério mesmo, né? A gente não pode deixar, a gente não pode normalizar isso. E tomar cuidado com essa correria do dia a dia, né? Porque às vezes é uma bancadinha na cozinha que vai minguando mesmo essas relações, né? E colocar na balança, será que não vale a pena 5 minutinhos ali? Tem apartamentos que as pessoas contam nos dedos quantas vezes usaram a sala de jantar. Não usa. Não usa. Se a mesa não tivesse ali, não estaria fazendo diferença na vida dela. Né? Então, assim, isso realmente é muito sério. A gente tem que chamar atenção para isso, porque as coisas estão sendo muito normalizadas. E ainda mais hoje, né? Com o videogame, com o celular, vai cada um para o seu quarto, a televisão nos quartos. A gente tem que tomar cuidado. E eu falo que o que a gente está construindo hoje, a relação que a gente quer amanhã, a gente constrói ela hoje. Né? Então, se amanhã você quer o seu filho dentro de casa, com a namorada dele, com a esposa dele, você tem que construir isso hoje. Depois ele foi para o mundo, acabou. Né? Uma coisa que eu aprendi também é orar pelas minhas noras. Então, sempre que eu posso, os meninos dormem e eu faço oração por eles, que eles realmente encontrem pessoas boas nessa caminhada da vida deles, que eles tenham mulheres que realmente levem eles mais a Deus, que possam construir famílias sólidas, pautadas na palavra de Deus, porque se vem uma pessoa errada, ela destrói a família inteira. Inteira. Né? Não só a dele, mas ela destrói a família inteira. Então a gente tem realmente que estar com os nossos filhos o tempo inteiro falando sobre isso, mostrando para ele o que é certo, né? Eles vão passar por dificuldades, eles vão passar por tribulações, né? Deus falou que a gente passaria, mas quando a gente passa com ele, tudo muda. Eu estou passando por uma fase difícil, meu pai está internado, não está bem, mas é impressionante como que ele nos sustenta, como que ele mostra pra gente, né, que a gente não precisa apavorar, que tá tudo sob controle. Ele tá sob controle, né? Muitas coisas os médicos não têm explicação, mas ele tem, né? E quem somos nós para questionar, né? A gente não tem que questionar, a gente tem que talvez tirar ensinamentos das situações mesmo, né? Ele, por exemplo, não foi uma pessoa que criou afeto, que criou relações. Então, quando a gente vê aquela situação ali, vai passando um filme mesmo, né, pela cabeça, que o que a gente constrói vai vir, né? Não é depois que morrer, não, é agora. É agora. E a vida tá passando muito rápido. Quando a gente assusta, o Dudu vai fazer 11 anos, eu falo, gente, onde que eu tava nesses 11 anos? Que eu não vi passar. Tá passando muito rápido. Então a gente tem que realmente ser intencional na nossa casa. E um outro ponto importante é a gente ter o nosso cantinho de guerra, né? O nosso cantinho de oração. Que aqui em casa, meu cantinho é meu closet, que é pequenininho, mas na hora que eu fecho aquela porta ali, parece que eu tô assim, no céu. Né? É a hora que eu me conecto, é a hora que eu converso, eu falo, Deus, o que é isso que está acontecendo? Né? Uma amiga minha outro dia perguntou assim, mas como é que é isso de orar? Vocês falam muito de orar. Como é que é? Tem a hora certa? Não, é todo dia, toda hora. Né? Na hora que a gente abre o olho, a gente já tem que estar em oração, a gente tem que estar o tempo inteiro pedindo para Deus nos conduzir da melhor forma. Né? Então, tenham um quartinho de oração. Tem um filme que é muito legal, que é o Quarto de Guerra, né, Ju? Que ele fala muito sobre isso. Assistam,
porque é muito bom e ele mostra muito pra gente, né? Esse cantinho de oração, e é importante a gente ter. Aqui em casa teve uma época que eu estava fazendo aqui nessa mesa que eu tô, e aí meu marido, quando eles estão para servir no Legendários, eles fazem orações 5 horas da manhã, né? Tem um momento ali de oração que eles têm pelas pessoas que vão subir, que é um projeto, inclusive, assim, sensacional. Meu coração dói de ver as pessoas no Instagram falando, né, o que estão falando. É uma pena mesmo a gente ver a falta de conhecimento e como que as pessoas julgam sem conhecer, porque é um projeto transformador. Eu acredito que aí também você tenha vivido, né, essa transformação. Só tem maravilhas para falar. Só. E eu comecei a fazer meu devocional nessa mesa, porque eu queria ver ali o dia amanhecendo. E aí a gente começou a ter um conflito, porque ele tinha que vir para a mesa fazer a oração dele. Eu falei, gente, eu nunca na minha vida imaginei que a gente ia estar tendo uma disputa, entre aspas, de um espaço, porque os dois estão querendo orar. Né? Assim, Isso aconteceu como recentemente. que é lindo isso. Da mesma forma, a gente acordou os dois, tipo, o despertador de um tocou 5 horas, outro 5h15. Aí a gente encontrou na cozinha e falou assim, uai, você já acordou? Falou, aham, eu tenho reunião do Legendários hoje. Aí eu tenho live hoje. Aí a gente, aí um olhou pro outro, falou assim, quem diria, hein? Quem diria? E a gente trazer isso para o nosso dia a dia é muito precioso, né? Porque para quem tem filhos, nossos filhos vão crescendo e vão aprendendo a reproduzir esses comportamentos, né? Então, e não adianta a gente só falar, né? Eles vão aprender pelo exemplo, não é pelo que a gente fala. Sim. Fazer uma oração na mesa vai se tornando algo que é normal. Inclusive, essa questão de orar na mesa, né? Quando a gente está com às vezes, arranhado com alguém na nossa casa, mas a gente tem esse hábito de fazer uma oração na mesa, como é que você vai sentar, vai falar, vai dar a mão e falar assim, vamos fazer oração? E vai continuar brigado? Sabe? Não tem jeito. Não, você convida uma presença para sua mesa, né? E para sua casa. E eu queria, para a gente ir encaminhando para os nossos momentos finais, fazer alguns convites para quem está aqui, para essa próxima semana. Eu queria convidar todo mundo a orar pela sua casa. Passeia pela sua casa, vai entrando nos cômodos e vai pensando nas pessoas. Entra no quarto dos seus filhos, faz uma oração por eles. Entra no seu quarto, olha para sua cama de casal, faz uma oração pelo seu casamento. Entra na sua cozinha, faz uma oração pelo alimento que está ali, pela saúde. Vai passeando e fazendo orações pela sua casa, porque cada ambiente vai te remeter a uma área da sua vida. Você tem na sua casa um quarto de oração, vai para esse quarto e pede a Deus para te abençoar nesse quarto, para fazer um lugar onde a presença dele se faz notável lá dentro. Então, eu queria fazer esse primeiro convite de orar pela sua casa e dando um passeio pela sua casa, orando por ela. O segundo convite que eu queria fazer para que você use alguma coisa que está aí guardada, esperando uma ocasião. Usa tudo. Usa tudo. Aqui não existe louça de visita, roupa de cama de visita. Isso não existe. A gente usa para nossa família. Né? Não existe, a melhor louça é para visita. Isso não existe. A melhor louça é para nossa família, para nossa casa. Né? Claro que no dia a dia a gente tem a louça do dia a dia até pela logística, né? De estar mais perto. Mas não, eu uso tudo também. Aqui não existe esse momento diferente para o que está de fora, né? Claro que o que está de fora vai ser muito bem recebido, mas a gente tem... o nosso primeiro ministério é a nossa casa, né? É a nossa família. E para concluir, né, Ju, a gente ser intencional e a gente tomar cuidado mesmo e pensar que tudo que está na nossa casa vai nos nutrir. Então, são essas conversas, o que está passando na televisão, é a música que a gente coloca. Toda música tem uma vibração, né? E às vezes é uma vibração que deixa a gente para baixo sem perceber. Então, eu aconselho a tentar colocar louvor, né? Coloca um louvor para vocês verem como que muda a atmosfera. A atmosfera é outra. Né? Conversem com Deus, Ele é nosso amigo, Ele quer essa intimidade com a gente, Ele quer essa proximidade. E assim, eu garanto que vocês não vão se arrepender.
né? De fazer essa tentativa de ter ele ali mais próximo. A Tati mandou aqui assim: fala de quem é mãe solo, aqui é só eu e meu filho. O que me veio, Tati, de falar não é só para mães solo, é para todo mundo que tem filhos. É, Como que eu tenho vivido essa questão do lar com a minha filha Giovana? Ela tem 3 anos. Eu comecei a incluí-la em todos esses momentos de intenção. Então, quando eu vou arrumar a mesa, eu passo. Ela não é uma pessoa passiva nesse processo. Ela participa do processo. Então, ela ama, ela quer escolher o suplá. E ela ama. Fica tudo desconjuntado. Única cor, ela detesta não todos tem iguais. problema. Não pode ser todos iguais. Mas é uma mesa linda porque tem significado. E aí, muitas vezes, o pai dela chega um pouco depois e a gente fala assim: vamos arrumar para o papai hoje? Hoje vamos fazer para o papai? E aí, eu vou ensinando ela a participar das pequenas coisas e ter uma opinião. Que prato você acha que vai combinar, filha? E aí, a Tati falou sobre ser mãe solo. Você incluindo o seu filho nisso, independente se é mãe solo ou não, mas você incluir o seu filho nisso e chamá-lo para cuidar do seu lar com você, filho, vamos pegar o seu quarto hoje? Vamos ver aqui quais são as coisas que você mais gosta e vamos deixar elas enfeitando o seu quarto? Filho, vamos ver aqui se tem alguma coisa quebrada, se tem alguma coisa que está precisando lavar. Vamos fazer isso juntos? Vamos fazer uma mesa de café especial da mamãe com você hoje? Uma coisa legal é a organização, né, Ju? A gente Sim. colocar os meninos para participar disso. Né? Aqui, quando eu fiz o quartinho deles, eu mostrei, falei, ó, o projeto tá aqui, isso aqui, nós vamos guardar isso aqui. Então eu fico o tempo inteiro, fica arrumado o tempo todo? Não, é uma casa com criança. Mas o tempo, e isso é assim, a gente fala todo dia. Né? A gente não vai falar um dia e eles vão absorver, é todos os dias. Então, a mesa de estudo, ensinar sobre a ordem. Né? Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a beleza precede, a ordem precede a beleza. Então, às vezes a casa pode estar suja, mas se ela estiver em ordem, você não vai muito ver a sujeira. Né? Agora, se a casa estiver bagunçada, ela pode estar limpa, ela pode estar impecável na limpeza, mas ela vai parecer que está suja. Ou ela tem uma Então, estética bonita, né? Mas a gente colocar os meninos, as crianças, para enxergar isso. O Dudu foi para uma excursão hoje, aí ele falou: mamãe, eu tenho que ir no supermercado e tal. Eu fiz uma lista. Aí vem ele com a lista, toda feita. Eu falei: gente de Deus, de quem que esse menino é filho? Como que aprende, gente? Eu não falo isso para ele, ele vê, né? Ele vê. Então a gente ensina nas atitudes. Né? E uma coisa assim, é a gente não falar mal, né? Quem às vezes é separado, o pai não é presente, por pior que o pai seja, gente, não fale mal do pai, né? Ele pode ser a pior pessoa do mundo. Não fale mal do pai, né? A criança não pode crescer tendo pai, tendo essa visão do pai, né? E mostrar mesmo que a gente tem um outro pai, né? Eu que não tive o meu pai presente, o dia que eu entendi que eu tinha um outro pai, isso me deu um alívio de falar, gente, eu realmente não tô sozinha, né? Existe um pai que cuida, existe um pai de ordem, né? Deus é um Deus de ordem. Ele criou o mundo todo ordenado, né? Ele foi colocando as coisas em ordem. Então, a ordem é um princípio bíblico, né? Não é assim, ai, nossa, que trem chato esse negócio de organização. Não é. A nossa vida muda. E eu fiquei pensando ontem, o que eu podia deixar de prática aqui? Pega a mesinha de cabeceira. Organiza a mesinha de cabeceira. Se você abrir sua mesinha, vai ter remédio vencido, vai ter conta paga, vai ter um papelzinho que estava ali em cima que enfiou ali para dentro. 50 Organiza aquela mesinha para ver o alívio que já vai dar. Como é que é, Ju? Não escutei. pinhos de cabelo. É, que não era para estar ali, porque ali não é o lugar dela. Então, assim, começa a pegar pequenas coisas, pega um armáriozinho do banheiro, que são coisas pequenas, e vai dando ordem, vai colocando cada coisa no seu lugar, Eu né? queria fazer uma pergunta antes da gente terminar, bem prática também, nessa Uhum. decoração, que eu acho muito difícil. De decoração mesmo, de enfeites, adornos, quadro, tapete. Eu tenho muita dificuldade em olhar para o ambiente, ver o que combina, o que não.
onde é que compra, onde isso pode não ser caríssimo. Você tem alguma dica de como é que a gente pode? Uma coisa que eu acho legal são flores naturais, por exemplo, que é uma coisa que eu passei Sempre. a ter mais recentemente. Mas assim, o que você acha que a gente pode tentar melhorar no nosso olhar para quando a gente for escolher um objeto para entrar na nossa casa, com esse intuito de enfeite? Eu acho que a gente tem que primeiro treinar o olhar, né? Quem não é acostumado com isso, vai treinando o olhar, vai pesquisando ali ambientes que você acha bonito e tentando entender por que eu acho esse ambiente bonito. São as cores? É porque tem pouco objeto, não é aquela casa entulhada, cheia de coisa? Ou não, é porque é uma casa cheia de coisa? É uma casa que tem objetos que contam história, né? O que que é que te fez, o que que te chamou atenção naquele ambiente? Começa a treinar o olhar. Porque muitas vezes as pessoas acham que o ambiente para estar bonito ele tem que estar cheio de coisa. Às vezes um aparador eu coloco um vaso para colocar uma flor, a pessoa às vezes fala, não, mas está vazio. Não, não tem problema. Ele é um aparador. Você vai usar ele para servir, ele não pode estar lotado de coisa, né? Porque imagina na hora que você for usar para servir, você vai ter que tirar esse tanto de coisa. Isso vai funcionar? Isso é prático. Então a gente treinar o olhar e assim, menos é mais. A gente não precisa encher de coisa. E a flor natural realmente ela traz, né? Ela traz vida. Não precisa de ser a flor propriamente. Você pode colocar folhagem que dura mais. Tem ruscos que dura muito. Tem costela de Adão que dura muito. Né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer toda sexta-feira, passar numa floricultura e comprar uma flor. Aquela branquinha, tem gente que chama de mosquitinho, tem gente que chama de gypsum. Eu adoro ela porque ela seca. Então, por exemplo, a água dela acabou ali e você não percebeu, ela vai secar e ela vai ficar do jeitinho que ela tá no vaso. Então, você consegue ficar com ela ali um tempo, né? Essas flores que às vezes duram uma semana, é difícil da gente manter. Mas tem lugares que às vezes a gente compra e que dura mais. Eu tô com uma orquídea aqui atrás, por exemplo, que ela tá durando muito, né? Mas é uma flor mais sensível e que não dura tanto. Então, eu acho que esse cuidado mesmo de treinar o olhar, de treinar a proporção, né? Às vezes quer colocar uma coisa muito grande num espaço muito pequeno, e treinando o olhar, e treinando cor, e principalmente que seja um objeto que você olhe para ele e ele te traga coisas boas, né? Que ele te traga realmente ou uma lembrança boa, ou que, sei lá, veio de uma viagem que foi muito legal, né? O objeto ele conta a história, né? De alguma forma ele conta a história. Então Sim. que tenha sempre esse cuidado e essa intenção, né? Eu, Com tudo que a gente coloca na nossa casa. eu vi uma coisa que eu acabei de lembrar atrás de você, as luzinhas amarelas, e uma coisa importante também é a iluminação. Iluminação. Não percebe. Porque criar um ambiente de aconchego tem muito a ver com luz também, né? Muito, super a ver. Às vezes a gente enche de luz branca É e porque as pessoas têm cansativo. a falsa impressão que a luz branca ilumina mais. E não é sobre isso. Hoje está acontecendo um movimento aí nos hospitais, não sei se você tem ido nos últimos tempos, mas eles vêm fazendo reformas e mudando cor de parede, tá tirando aquela corzinha desmaiada, né? Que você já tá passando mal, você entra ali, você fica pior ainda. Um Mater Dei novo mesmo, o dia que eu entrei lá, tá igual um hotel. Eu falei, gente, eu acho que eu até dei uma melhorada só de entrar nesse ambiente bonito, né? Porque é isso, assim, a beleza enche os olhos e a ordem traz paz, Sim. né? Isso é a coisa mais certa do mundo. Então, se entrar num ambiente bonito, ele vai encher os olhos, né? E se ele estiver organizado, ele vai te trazer paz. Beleza, ordem e Então, paz são atributos do é, nosso Criador, né? Então, quando a gente traz intencionalmente esses elementos para nossa casa, harmonia, beleza, paz, ordem, a gente está trazendo Deus, né? é. E o ambiente externo, ele reflete o nosso interno. Então, Sim, se a sua casa está bagunçada, para, respira e tenta ver onde que é que tem que, né? Às vezes arruma esse ambiente que vai te melhorar internamente, com certeza. né? Ninguém sai de uma sessão de organização pior. A gente sempre sai melhor, mais leve. Eu sou entusiasta da organização. Nossa, eu também. Porque Vamos fazer. eu não nasci organizada. Né? Eu era muito desorganizada e muito bagunceira. E a organização a gente aprende.
Essa é a parte boa, né? É, Às vezes a pessoa fala assim, ah, você nasceu organizada. Não, eu não nasci organizada. Muito pelo contrário, minha casa são 3 homens e eu de mulher, então assim, era um caos, gente. Pensa, homem normalmente é bagunceiro, né? Eu adoro quando eu chego nas casas e vejo o marido organizado. Eu falo, nossa senhora, já é meio caminho andado. E às vezes a mulher é desorganizada. Eu falo, não, peraí, que nós vamos dar um jeito nisso aqui. Minhas clientes, normalmente, elas ficam com uma coisinha da organização ali. O mosquitinho pica, né? Porque não tem como. Depois que você aprende a viver na organização, você não tem como voltar atrás. E a mesma é coisa uma quando a coisa. gente põe Deus na nossa casa, a gente não consegue mais viver sem Ele, né, É, Ju? é, É eu assim. pedi para fazer uma oração final para as nossas amigas de oração. Foi uma delícia estar aqui. Eu acho que a gente realmente tem um monte de assunto, Nossa Senhora, tem muito. mas acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho de cada coisa. Uma pincelada, E, né? e eu espero que a gente saia daqui e vá caminhando pela nossa casa. Para quem está em casa agora, vai caminhando pela sua casa, olhando onde você pode pôr um Sim. pouco de presença, de intenção. E quem não está em casa, na hora que você chegar na sua casa, dá esse passeio com Olha intenção. com outros olhos, né? Pede o Senhor para te mostrar onde é que a sua casa está precisando de cuidado. Vamos lá? Vamos lá. Deus, obrigada por esse momento tão precioso. Que essas mulheres realmente sejam transformadas. Que hoje elas possam olhar para a casa delas com outro olhar, como um lugar como um templo mesmo da família delas, que elas possam ser transformadas e transformar cada pessoa, cada relação, que elas possam resgatar as relações, que elas possam levar cura para a casa delas, que elas possam ser intencionais, que elas possam ser mulheres sábias e transformar mesmo o lugar delas, o cantinho delas, que elas possam escolher o cantinho de oração, que Deus esteja presente nesse lugar e que mostre para elas que Ele está ali querendo entrar, que Ele está ali batendo e que é simplesmente uma decisão de abrir essa porta e deixar que Deus entre e que Ele possa fazer morada em cada detalhe da casa, de cada família que está aqui. Eu acredito que Deus colocou cada uma nessa live que precisava ouvir o que a gente trouxe através dele, né? Porque é sobre ele, é ele quem traz, é ele quem faz. A gente é simplesmente um instrumento. A gente se coloca nesse lugar mesmo para servir e para, de certa forma, compartilhar o que ele tem feito nas nossas vidas. E que cada uma possa realmente enxergar o amor de Deus através da sua casa. E Amém. que estejamos sempre juntas aí no Amigas de Oração, esse projeto tão lindo, essa obediência que as meninas tiveram em aceitar esse chamado, né? E que Deus capacite cada vez mais elas para poder nos ajudar nessa caminhada, né? Que a gente possa ter sempre amigas de oração. Amém. E que vocês contem com a gente para o que vocês precisarem. Amém, amém. Ó, Bem, enquanto você estava orando, o Senhor falou uma coisa no meu coração que eu quero encerrar falando isso. Se você fosse receber a visita de um rei hoje na sua casa, como é que a sua casa estaria? Se um rei fosse visitar a sua casa. E nossa, aí, até arrepiei, Ju. dizendo que um rei more na nossa casa. Então, a nossa casa precisa ter um trono. E a nossa casa precisa ser uma casa digna de um rei. Nós queremos que o rei more na nossa casa. Então faz essa oração, pede o Senhor para que ele habite na sua casa, mas se lembra que a sua casa precisa ser preparada para que um rei possa viver nela. Que Obrigada, lindo. tá? Lindo, Eu né? que agradeço. Obrigada. Obrigada, Ju. É um prazer ter você dividindo com a gente seu conhecimento. Amiga Obrigada. de oração, uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana abençoado para vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntas de novo. Um beijo, fiquem com Deus. E se essa live foi para vocês, de alguma forma acrescentou, foi positiva, manda para uma amiga de oração e vamos crescer a nossa rede de amigas. Juntas, né? Vamos juntas. Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigada, obrigada, meninas. Beijo.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.